nesse dia tão especial para todos os cristãos em todo o mundo. Que bom que você está conectado com a gente. É um domingo, é um momento especial para cantarmos, para adorarmos ao nosso Deus. E mesmo onde você está conectado com a gente, pedimos que você cante também. Louve a Deus, adore aquele que morreu e ressuscitou. E começando esse louvor, queremos usar as palavras do hino 119 do Inário Luterano. Vai aparecer aí na tela do seu smartphone, do seu notebook, de uma maneira intercalada, onde eu cantarei e vocês cantarão comigo, mais ou menos desta maneira. Cristo Senhor eis ressuscitou, já sobre a tumba em triunfo, dando sua vida em nosso favor, não mais tememos morte nem dor. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte pecados os seus, com alegria, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Morte cruel, sem culpa sofreu, mas no terceiro dia venceu. Graças te damos, nosso Senhor, pois revelaste a nós teu amor. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte pecados os seus, com alegria, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Ressuscitou em glória o Senhor, demos-lhe todos honra e louvor. Culpa e temor vencidos estão, Cristo nos traz real salvação. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte pecados os seus, com alegria, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Com alegria Cristo servi, sempre confiante a Ele seguir, a todo aquele que nele crê, em sua glória o quer receber. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte pecados os seus, com alegria, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Culpa abolida, Cristo traz vida. Nós sabemos que Jesus pagou pelos nossos pecados, mas a culpa e os pecados continuam nos enredando, trazendo tristezas, assolando com medo. Por isso podemos recorrentemente buscar o nosso Salvador e suplicar que o seu perdão e a sua paz novamente nos envolva. Vamos orar juntos diante do nosso Pai, pedindo o perdão dos pecados. Querido Deus e Pai, buscamos a Tua presença nesta Páscoa, certos da Tua vitória sobre a morte, certos de que pagaste por nossos pecados, e por isso lamentamos nossos erros, nossos pecados cometidos em pensamentos, palavras e ações. E agora, na força da Tua ressurreição, pedimos que nos envolva com o perdão e a graça do Teu Salvador Jesus e desta paz que excede o humano entendimento. Perdoa, Senhor,
nossos pecados e encha-nos com esta paz. Em Cristo. Amém. Querido irmão e irmã, eu gostaria de vos lembrar, nesse instante, que na vitória contra a morte, Cristo também vence o pecado e o próprio diabo. É por isso que todas as vezes que recorremos a Ele em oração, como fizemos agora, podemos nos encher da certeza do perdão dos pecados, da vida e da salvação. É por isso que iniciamos e realizamos esse momento em nome do Deus triuno. E é por isso que eu agora entrego, declaro e anuncio o perdão dos pecados, também em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero convidá-lo agora para usarmos as palavras do Salmo de número 16. As palavras do Salmo 16 estarão aí, na tela do seu smartphone, do seu computador. E daí, de onde você está, gostaria que você lesse em alta voz as palavras que estarão sublinhadas. As demais, eu lerei, e assim nós vamos fazer, mesmo que nesta distância, um responsivo deste Salmo do domingo de Páscoa. Salmo 16. Número 16, lido na nova tradução da linguagem de hoje. E como eu há pouco disse, o texto está aí no seu smartphone, no seu notebook. Leiam, portanto, comigo, em voz alta, os versos pares que estão sublinhados. Salmo 16, dirigido a Deus, começa assim: Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o Senhor, Tu és o meu Senhor, tudo que eu tenho de bom vem de ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro, e durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito, e nada pode me abalar. Por isso, o meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos.
A ressurreição de Cristo nos proporciona também uma nova vida. Quem crê em Jesus tem uma nova vida. As palavras da Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versos 1 a 4, nos mostram isso. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Agora vamos cantar os outros 2 versos do hino iniciado. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E aqui, de acordo com o texto do evangelista Mateus, capítulo 28, em 10 versículos, temos aquele fato registrado que mudou a história da humanidade, mas que muda a minha e a tua vida. Por isso queremos ouvir o relato da ressurreição do Senhor Jesus. Mateus 28, do verso 1 até o 10. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. E como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá eles me verão. Até aqui a leitura do Santo Evangelho, o relato da ressurreição do Senhor Jesus. O Senhor Jesus que não pôde ser retido pela morte, mas ao terceiro dia, como prometido nas Escrituras, ressuscitou. O Senhor Jesus diz a Maria, às Marias: não tenham medo. Esta
também deve ser e pode ser, com o auxílio de Deus, o nosso testemunho. Não precisamos ter medo de anunciar, e podemos anunciar com as palavras do credo apostólico, como sempre dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Não tenham medo, disse o Salvador Jesus. Não precisamos ter medo de confessar a nossa fé e também não precisamos ter medo de cantar e louvar a ressurreição do Senhor. Por isso, cantem conosco o hino que agora será anunciado. Olá, quero te convidar agora para termos um momento de reflexão nas leituras bíblicas, que logo vou mencionar e relembrar. Peço que Deus abençoe o meu falar, o ouvir de vocês, nesse domingo especial que é a Páscoa do nosso Senhor Jesus. Aliás, a Páscoa traz muitos sentimentos para a gente, não é verdade? Aliás, assim, esses dias marcantes como Natal, Páscoa, sempre trazem a sua nostalgia e sentimentos diferentes. As lembranças, talvez, das nossas Páscoas de infância. Talvez os idosos lembrem lá dos seus tempos de Páscoa como crianças e agora podem novamente ter novos sentimentos com netos, outros conhecidos. Todos nós temos diferentes vivências e sentimentos muito diferentes. E um sentimento muito diferente para essa Páscoa está com a cristandade,
neste ano de 2020 em que vivemos essa pandemia e por conta dela e das orientações de isolamento social, não podemos nos reunir fisicamente numa igreja na Sexta-feira Santa e também tampouco agora na Páscoa. Mas podemos continuar ouvindo a palavra e celebrando. Mas é um sentimento de fato bem diferente. Mas eu queria me referir agora e lembrar, inclusive, que todos os nossos momentos de reflexão são nas Escrituras. E o texto de hoje, que refletimos hoje, é Mateus capítulo 28. As palavras do evangelista contando a história da ressurreição. Esse texto foi lido há pouco pelo pastor Nicolas. Mas desse texto, quero destacar um sentimento. Há pouco estava falando sobre sentimentos aí com vocês. E um sentimento que está presente aqui, em 4 momentos diferentes, ele é mencionado, é o medo. O primeiro momento é quando se refere aos guardas que guardavam a sepultura. Essa história é revelada ali no capítulo 27, um pouquinho antes, quando ficaram com medo que talvez roubassem o corpo de Jesus e colocaram soldados romanos. E soldados normalmente eram marcados pela coragem, pela força, pela hombridade. Mas diante do inusitado, a terra tremendo, um anjo aparecendo, a pedra sendo removida, esses corajosos homens caem no chão, cheios de medo, tremeram de medo. Na linguagem Almeida aparece a expressão espavoridos, cheios de pavor, intenso medo. Mas como disse, há outras menções nesse texto aqui. Quando o anjo vê as mulheres, a primeira expressão para elas é: não tenham medo. Nós ainda vemos que quando Jesus ressurreto aparece para elas, também diz: não tenham medo, não temas. Mas ainda depois de receberem as notícias, o texto também coloca para a gente que elas, com alegria, mas cheias de medo, foram avisar os discípulos. Percebam então que está muito bem centrado esse sentimento, o medo. E você? Quais são os teus medos? Nesse momento, o que mais te aflige? O que te traz angústia, receio, pavor? Muitos de nós sentimos medo em diversas circunstâncias. Medo de altura, medo diante do novo, talvez medo diante de uma cirurgia, talvez um exame em que precisamos receber o diagnóstico. Há um medo, há um temor. Medo da violência, tantos medos que nos cercam. E nesta época, como antes mencionei, em que tanto se fala do coronavírus, que tanto se fala desta pandemia, nós saímos na rua com um certo temor. Perceber pessoas usando máscaras nos dá um certo receio. O medo está muito presente durante esta Páscoa. E quero refletir um pouco mais sobre ele nesse instante com você. Mas antes, falando em medo, assim, quais são os medos mais comuns das crianças? Talvez quando você era criança, talvez aí você que ainda é criança está assistindo com a gente. Existem muitos medos que são os medos infundados. Medo do bicho papão, da mula sem cabeça. Não precisa ter esse medo, eles não existem. Mas o ser humano carrega ele consigo. Medo do escuro. Quantas crianças e até adultos o sentem. E quando a gente diz, mas não tem nada, olha aqui, está tudo tranquilo, não há por que ter medo. A gente olha nessa perspectiva para o medo das crianças. Mas quantos dos nossos medos também são infundados? Se você pensar bem, grande parte das angústias, das ansiedades, dos temores não tem fundamento, não são necessários. Mas eles muitas vezes nos paralisam, muitas vezes eles encrencam a nossa vida. É bem verdade que há certos medos
que nos garantem a vida, como um instinto de sobrevivência. É bom ter medo. E aqui talvez tenhamos que distinguir, como a gente diz, não precisamos ter medo de Deus, mas ao mesmo tempo dizemos, nós devemos temer a Deus. Temer é ter medo de pecar contra Deus. Há uma reverência aqui, por isso uma distinção. Mas em geral, é necessário vencer o medo, e por isso que a Bíblia repete tantas e tantas vezes a expressão não temas. Quando eu falei de medo de crianças, quantas vezes já não aconteceu de uma criança estar com medo, talvez lá no seu quarto, chegar então um adulto e dizer, não precisa ter medo, eu estou contigo. Pois eu digo para vocês que assim também, diante dos nossos medos, adultos, grandes ou não, Jesus também se aproxima, o adulto da relação espiritual, digamos, e nos diz, não tenha medo, eu estou contigo. Esses muitos medos infundados são muito bem documentados naquela história bíblica que você talvez lembre, quando os discípulos estavam passando dificuldades no mar da Galileia, num barco em que o vento soprava contra, e Jesus vai caminhando sobre as águas. Vocês lembram qual foi o medo deles quando viram Jesus se aproximando? Eles acharam que era um fantasma, um medo infundado. E Jesus diz, não temas, sou eu. Dentro desse tema medo, sabe, eu até dei uma olhadinha assim em pesquisas que foram feitas sobre o que as pessoas têm medo, diferentes tipos de medo. E um que apareceu sempre lá na frente dos outros era o medo da morte ou o medo de perder alguém. Vai dizer que esse medo já não circunvizinhou o seu coração? Medo de perder alguém. Pois há um personagem bíblico, Jairo, que estava com muito medo de perder a sua querida filhinha. Sua filha estava doente. E Jairo então vai até Jesus para pedir ajuda. A sua filha está precisando. Ele tem medo de perder a sua filha. E Jesus então aceita ir com ele, mas neste meio chega alguém e diz para o Jairo, Jairo, nem precisa mais incomodar Jesus. A tua filha morreu. Nessas horas é mais do que medo, é um vazio que tira o chão da gente. Jairo sentiu isso. É uma expressão diferente, estranha, mas eu diria assim, é um vazio que enche o peito da gente. Já não há o que fazer e o medo se transforma em algo maior do que nós. E naquele momento, naquela descrição bíblica, ouvindo sobre a morte, Jesus chega para ele e diz, não tenha medo, tenha fé. E Jesus acompanha este homem condoído e preocupado e ressuscita a filha de Jairo. Irmãos e irmãs, diante dos nossos medos, nossos pavores, nossas angústias, esse Senhor e Salvador Jesus continua chegando e dizendo, não tenha medo, tenha fé. Eu estou contigo, ele disse, estarei contigo em todos os momentos. Não tenha medo, tenha fé. Nesta Páscoa em que falamos da ressurreição e lembramos da ressurreição, é importante destacar que ela não é só um fato histórico lá do domingo da primeira Páscoa. A ressurreição é uma força em nós, uma presença em nós. Está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 10. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim a força da ressurreição. Sentir em mim é sentir a presença de esta força que é o próprio Jesus, a sua ressurreição, a sua vida. Eu estou contigo. E eu quero transmitir esta certeza, esta presença de Jesus e esta vitória, não só sobre o medo, mas sobre todas as outras coisas. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, quero lembrar, especialmente para você que está acompanhando esta mensagem sem ter acompanhado o culto, foi antes lido o texto de Colossenses 3. Aquele texto em que Paulo diz assim, não pensais nas coisas aqui de baixo, pensais nas coisas lá do alto. Esse texto me fez lembrar, dentro da temática medo, aqueles que têm medo de altura,
E quantos de nós o temos? Não sei se vocês lembram quando alguém está passando por um lugar muito alto, alguém chega e diz assim: não olhe para baixo. A palavra bíblica do apóstolo Paulo lembra isso. Mantenha seus olhos em Cristo Jesus na caminhada da tua existência. Eleve os teus olhos para Jesus, porque Ele venceu, inclusive, a própria morte. E quero concluir esse momento lembrando de um versículo de 1 João, capítulo 4, versículo 18. Eu acho que vocês vão poder também concluir comigo. Ele diz assim: o verdadeiro amor lança fora o medo. Como é bom refletir, sentir, perceber o amor intenso de Deus revelado em Jesus. E perceber que Ele nos enche de coragem, de alento, de força para o dia a dia. Lá no livro de Cantares está dizendo que o amor é tão forte como a morte. Mas quando falamos do amor de Deus, Ele é mais forte do que a morte. Ele venceu a morte. E é este amor que nos faz também vencer o medo. Por isso, continue com fé, com esperança, ainda que tenha que caminhar pelo vale da sombra da morte. Não tenha medo algum. Jesus é quem diz: não tenha medo, tenha fé. Continuemos nessa fé, hoje e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, quero convidá-los agora a cantarem ou acompanharem a canção que diz: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Que essa crença, que essa convicção nos acompanhe sempre. Amém. Filho amado, pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há.
minha vida está nas mãos de meu Jesus que vivo está. Querido povo de Deus, irmãos e irmãs, quero convidá-los agora para nos unirmos em oração diante do Pai Celeste, em nome e por intermédio de Jesus Cristo, aquele que venceu a morte. Oremos juntos. Querido Pai do céu, Criador de todas as coisas e renovador de tudo e de todos em Jesus, obrigado por mais esta oportunidade de viver, pensar e celebrar a Tua Páscoa. Ao vivenciarmos mais uma Semana Santa, voltamos a sentir constrangidos por tão grande amor. Tu sofreste por nós, enfrentaste a dor, a injúria, a calúnia por nós. Foste zombado e maltratado por nós. Ressuscitaste por nós. Esta é uma Páscoa diferente para muitos de nós, ó Senhor. Em meio à pandemia, longe dos templos e da comunhão, nos sentimos um tanto quanto sozinhos, porém gratos pela Tua presença, pela Tua força, pela força da Tua ressurreição dentro de nós. Como humanidade, estamos cheios de incertezas, dúvidas e medos. Por isso recorremos a Ti, pedimos Tua bênção, suplicamos por Teus cuidados e intercedemos por cada autoridade envolvida em decisões e ações no nosso país e em todas as nações do mundo. Abençoa estudiosos, ilumine as mentes, dê força para os trabalhadores na área de saúde e mantenha-nos unidos como sociedade e como nação. Perdoa nossos pecados, perdoa quando parecemos tão mimados diante de problemas e ajude-nos a, corajosos, crescermos em todas as circunstâncias. Oramos por aqueles que estão acamados, debilitados, doentes. Oramos também pelos enlutados. E agora, Senhor, suplicamos que com o Teu Espírito Santo abençoe cada vez mais a Tua igreja na terra, para que, sem medo, possamos continuar proclamando Tua vitória, Teu amor, Tua misericórdia, Tua presença. Que ela esteja em nós e também através de nós. Assim, Senhor, continue com a gente e abençoe cada um dos Teus propósitos também em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão e irmã, vamos nos unir agora, dizendo as palavras que Jesus nos ensinou. Concentre-se, seja onde você esteja. Ore comigo, fale comigo, mas dirija esta tua intercessão para o Criador dos céus e da terra, para o nosso Redentor. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal,
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bem, queremos convidá-los agora a receberem a bênção de Deus. A Páscoa é uma força em nós e ela nos ajuda a enfrentar toda e qualquer situação. Não é só um fato antigo, histórico. E essa bênção nós recebemos por meio da fé. Recebam ela com fé. Quero convidar os colegas, pastor Reinaldo, pastor Nicolas, para entregarmos, proferirmos a bênção aí onde você está, no local onde você está. Receba com fé neste momento. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Agradecemos por você ter participado conosco desse momento. Queremos convidá-lo a continuarmos juntos orando pela humanidade, orando uns pelos outros, orando pela igreja, pelo anúncio da palavra de Deus, e que você possa ser igreja aí onde você está, ajudando, cuidando das pessoas. Você pode sempre acessar esse nosso canal nas redes sociais com diferentes mensagens. Em especial, convidamos para sexta-feira, na sexta-feira próxima, quando teremos um estudo bíblico online. Mas sempre são colocadas mensagens, outros vídeos para que você possa acompanhar. E pedimos que também que acompanhe a seguir aí no seu celular, aí no seu notebook, outros anúncios, outros avisos da Igreja Luterana. Um bom domingo, uma feliz Páscoa, que Deus esteja sempre contigo. Amém.